Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, Pai, neste momento te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por esse dia de paz, por esse dia de vitória, e por essa noite, Senhor Deus, estamos aqui para iniciar mais um módulo, Senhor Deus, deste curso, e pedimos, como sempre, que o Teu Santo Espírito venha tomar toda a primazia, pois sem Ele nós não podemos aprender nada, não podemos ser ensinados, instruídos, porque Ele é o autor da Bíblia Sagrada, é o inspirador. Pai, por isso nessa noite envia o Teu Espírito para nos instruir, coloca, Senhor Deus, na nossa mente aquilo que o Senhor quer, e que cada dia mais, ó Deus, nós estejamos preparados, como diz a Tua Palavra, para responder a qualquer a razão da nossa esperança. Abençoa os Teus servos que já chegaram, os que estão vindo em direção a este lugar, traz em paz, livra de todo mal, os que estão enfermos, cura, Senhor, visita nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Bom, irmãos, então vamos dar início a mais um módulo, e esse módulo é um módulo bastante importante, muito importante. Assim como homilética e hermenêutica, esse módulo também ele anda junto com essas duas matérias, tá? Esses dois assuntos que nós estudamos. Lá em hermenêutica e homilética nós estudamos como interpretar a Bíblia e homilética como preparar um sermão. Aqui nós vamos estudar sobre a educação cristã. Vamos ver nesse módulo, irmãos, o que é educação. Vamos traçar um paralelo da educação secular e a educação cristã, que é o tema aqui do nosso módulo. E está esse assunto, irmãos, quem já deu uma lida aí, eu espero que alguns já tenham lido pelo menos aí o primeiro capítulo, né? Os irmãos vão ver aí que esse livro, ele está também entrelaçado com a escola dominical. Então, esse assunto, ele é 100% para a escola dominical, tá? E a gente fala desse jeito, irmão, porque, infelizmente, não é o caso aqui, mas em muitas igrejas há um desprezo pela escola bíblica dominical. Nós temos igrejas, irmãos, que não tem mais escola dominical. Eles têm apenas, quando não tem umas que não tem a escola dominical. Mas quando tem alguma coisa, eles colocam como estudo bíblico, né? Não que isso não seja importante, mas retiraram essa essência do que é a escola dominical. Hoje nós não vamos falar o que é a escola dominical, como foi que surgiu. Se não me engano é na próxima lição que nós vamos falar quem foram os fundadores, como que se iniciou a escola dominical e a razão por que foi criada essa bênção que é a EBD. Mas hoje nós vamos dar início a essa matéria, educação cristã, e a aula 1 é a educação cristã. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e o 7, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, irmãos, somente essa última parte aqui, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E uma coisa interessante desse texto que nós lemos aqui, irmãos, é que o ensinar, ele é colocado por Paulo como um dom, né? Como um dom. Então, irmãos,
eu digo com toda convicção, quando você está à frente de uma sala de escola dominical, não é a mesma coisa de se estar na frente de uma sala de aula secular, porque lá você está tratando de assuntos seculares, mas aqui você está tratando de assuntos de Deus, que vai influenciar, e nós vamos falar sobre isso aqui, que vai influenciar do lado de fora. Então isso é muito importante, tá? E eu não quero pensar aqui que tem gente aqui no nosso meio pensando assim, eu não quero ensinar, eu não quero, cedo ou mais tarde, você vai ser chamado para isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu vou ser professor da escola dominical? Não estou falando isso. Eu estou falando que uma hora, quando você menos perceber, alguém vai pedir para você ler um trecho na palavra de Deus, e você vai ter que explicar aquele texto, e isso que você está fazendo, alguém vai dizer, eu estou pregando, muitas vezes você está ensinando aquela pessoa, porque alguém vai chegar e vai dizer, irmã Mercedes, qual a diferença disso para isso? E ela vai responder dentro da palavra de Deus. O que ela está fazendo não é nada mais, nada menos do que ensinar. Tá? Então todos nós, irmãos, somos chamados para ensinar, todos nós, e eu digo com toda convicção, irmãos, o próprio Jesus Cristo, nós vamos falar um pouco também mais à frente sobre isso aí, o próprio Jesus Cristo, o ministério dele foi muito mais de ensino do que de pregação, tá? E é tanto que a Bíblia mesmo vai dizer várias vezes que Jesus estava ensinando, tá? Então isso é muito importante para a nossa vida. Por isso que cada um de nós que é chamado, nós somos, e isso que nós temos aí, quando nós passamos para as pessoas, você mesmo tem que ter isso aí como um dom que Deus está te dando, tá? E isso é importante. Vamos aí então para o cronograma, a visão panorâmica, né, melhor dizendo aqui, visão panorâmica da nossa matéria. Primeiro, a primeira aula, a educação cristã. A segunda aula, a EBD e seu papel no contexto da educação. Terceira aula, estrutura e funcionamento da escola bíblica. Irmãos, e quem já deu uma pincelada em cima, viu que existem aqui métodos que esse livro aqui está ensinando de como ter uma escola dominical dinâmica. Você pode aplicar alguns meios para que a escola dominical seja dinâmica. A quarta lição será, a quarta aula, alcançando o aluno. A quinta, a motivação do aluno na classe da EBD. Então são esses aí as lições, né, que são essas aí as lições que nós vamos ter. E vamos agora também para o esboço da aula 1. Hoje nós falaremos aí então sobre a educação cristã. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a preparação e o ensino. O segundo ponto, a educação sob o ponto de vista bíblico. Terceiro ponto, o estudo sistemático da Bíblia. Quarto ponto, a escola bíblica dominical e a educação social. Somente esses 4 pontos aí. E os irmãos perceberam que é um livro, irmãos, comparado com o dos outros, é um livro até fino. E também as aulas não são muito compridas. E outra coisa, irmão, mais uma coisa para você se animar a ler esse livro, tá? É que o assunto não é tão difícil de se entender, tá? Nós não vamos tratar aqui nessas lições aqui sobre a Trindade, né, que é um assunto complexo, e outros assuntos aí, tá? Então eu incentivo os irmãos a ler o seu livro, tá? Leia, responda às perguntas, irmão, nas pegadinhas que tem, fica ali focado nessas pegadinhas,
porque são justamente essas pegadinhas que estão fazendo gente tirar nota baixa. Se você ler ali e ficar ali, não, olha, aqui está errado, e ficar focalizado naquilo ali, dificilmente você vai tirar uma nota ruim. Então, cuidado com aquelas pegadinhas, é justamente onde muita gente tem tirado notas aí bem baixas, tá? Vamos aí. Então, para a introdução. Bom, irmãos, o que é educar? O que é educar? Será que educar é apenas instruir, transmitir conhecimentos, comunicar conteúdos, guiar e orientar? Não é só isso. Sabe por quê, irmãos? Antes de ler aqui o restante, eu educo muitas vezes sem falar uma palavra. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Meu pai, ele nunca triscou a mão em mim, ele nunca me bateu. Minha mãe já cortou a vara, meu irmão quebrava as varas mesmo, era com força. Mas meu pai nunca triscou a mão em mim. Mas bastava um olhar dele para eu começar a tremer nas bases. Isso aí é um tipo de ensino que os pais passavam para os filhos, e os filhos eram muito mais educados do que os de hoje, irmão, sem triscar uma vara. Então, não é somente instruir aqui, olha, não faz isso, não faz aquilo, não é transmitir conhecimento, olha, isso é aquilo e tal. Também não é comunicar conteúdos, guiar, orientar. A nobre tarefa da educação vai além do simples ato de passar informação ou instrução, tá? Uma das melhores coisas, irmãos, um dos melhores meios para se ensinar, principalmente filhos, é o exemplo. Eu tenho que ser exemplo. Paulo, irmãos, ele falando para o seu discípulo Timóteo, que era um jovem, ele diz: olha, seja exemplo dos fiéis. Seja exemplo, Timóteo, seja exemplo. E isso está faltando hoje, irmãos. Na Polícia Militar, no meu curso de formatura, no meu curso de formação, tinha lá assim escrito, lá que a gente chama lá de o pátio, né, onde a gente desfilava, e a gente entrava em forma para poder ir embora, para ir de manhã, e quando chegava e tal. Lá estava escrito assim: olha, as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. E o que significa isso? Significa o seguinte, que muitas pessoas falam, mas alguém está dizendo assim: olha, fala mais alto, porque as tuas ações não estão me deixando ouvir você. Isso é triste, irmão. Eliette lembra do local onde a gente congregava uma vez, onde um obreiro ia pregar lá na frente da igreja, e a esposa dele ficava lá assim, ó, desse jeito assim, mano, balançando a cabeça, o culto todo, na pregação dele, a irmã, a esposa, balançando a cabeça, como dizendo assim: não é nada disso aí não, isso é conversa. Ele tá, até lata vazia faz barulho, tá? Então barulho não resolve, barulho não convence. O que convence é o exemplo, tá? Então tem que ter cuidado com isso. A educação, no sentido mais amplo, abrange todos os passos e processos pelos quais a criança se transforma gradativamente em um adulto inteligente e bem desenvolvido. Aqui, irmãos, os irmãos vão perceber que está falando muito sobre a educação relacionada à criança. Mas preste atenção, irmãos, todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador um dia, nós também somos crianças.
E nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser ensinados. Isto porque a educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa vida, tá? Então, frisa bem isso aí, porque, irmãos, se alguém disser, eu creio que no nosso meio não vai ter, e na igreja muitas vezes, se tiver bem pouco, mas tem gente que ele acha que ele já sabe tudo, não precisa ensinar mais nada para ele. Eu conheço exemplo de pessoas que falaram que não vêm para a escola dominical porque ele já sabe tudo que vai ser falado lá. Irmão, eu vou ser sincero, está pronto para ir para o céu. Jesus já pode colher, já sabe tudo. E eu digo com toda convicção, o único que sabe todas as coisas é Deus. O único onisciente é Deus. Eu preciso todos os dias, irmão, não é porque ele está aqui, ó, mas eu vou falar, irmãos, eu não sei contar quantas vezes eu fui edificado com a palavra aqui no culto de doutrina. Eu fui edificado, e eu mudei alguns aspectos da minha vida no culto de ensino, através da palavra do meu pastor. Não, eu já sei todas as coisas, eu sei, conversa fiada, você não sabe de nada. Quanto mais você aprende, mais você tem uma consciência de que você não sabe nada ainda, tá? Então sempre, irmãos, e o crente tem que ser desse jeito, ele tem que ser fominha mesmo pela palavra de Deus, ele tem que ter sede pela palavra de Deus. É uma criança que vai vir aqui à frente para trazer a palavra, tenha sede em ouvir o que aquela criança vai dizer. Alguma coisa Deus vai falar na boca daquela criança e vai te instruir em algo. De acordo, aqui o primeiro ponto aqui, a preparação e o ensino. De acordo com a ciência educacional, a arte, são duas coisas aqui, a arte de preparar e a arte de ensinar são dois elementos que compõem a arte educativa. Então a arte educativa aqui ela é composta de arte de preparar e arte de ensinar. Ou seja, esses dois ramos da arte educacional, a preparação e o ensino, ainda que apareçam separados em ideias, são inseparáveis na prática. Não tem como eu ensinar se eu não me preparar. E isso, irmãos, eu estou dizendo aqui agora, e eu estou falando para futuros professores de escola dominical, de crianças, de adolescentes, de jovens, de varões, de irmãs, crescendo a igreja, quem sabe no futuro aqui, se Jesus não tiver voltado até lá, quem sabe uma classe para o departamento, a melhor idade, né, pastor? As irmãs mais idosas, tem isso aí, nas igrejas tem, irmão, igrejas grandes aí, tem a classe das irmãs, as mais idosas, tá? E os varões também do mesmo jeito, conforme vai crescendo, a igreja está muito grande, divide-se outras classes também, isso mostra que a igreja está trabalhando. Agora eu estou falando aqui para esses futuros professores da escola dominical, futuros ensinadores, ou já alguns ensinadores também, meu irmão, não deixa de preparar a sua aula, não deixa de preparar aquilo que você vai falar. Tem uma determinada igreja aí, né, um determinado segmento aí, que eles no dia do culto, irmãos, lá é assim, é o que o Espírito Santo revelar quem é que vai trazer a palavra. Aí fica naquele negócio assim, ó, aí eles oram lá, e aí, olha, é fulano, e é pego na hora, irmão. Irmãos, sai tanta bobagem, porque eles abominam, inclusive isso aqui, ó, livros, para você
poder aprender um pouco mais, sendo que Paulo, opa, mas pega aqui a minha mão, Zélio, pode vir aqui e pegar a minha mão. Não, é uma honra pegar a sua mão. Esse nome. Irmãos, eles abominam a leitura de livros. E aí eles só ficam que não é errado nesse ponto, mas eles é só a Bíblia, sendo que Paulo, na carta a Timóteo, ele vai dizer, quando vier, traz os pergaminhos. Aqueles pergaminhos ali, irmãos, não era a Bíblia Sagrada não, eram livros daquela época mesmo, escritos daquela época, tá? Então, eles abominam. Aí quando abre a boca, irmãos, sai bobagem, sai coisa, invenção, e por aí vai. Então, irmãos, e infelizmente, muitas vezes pode acontecer isso no nosso meio também. O certo é você se preparar. É por isso, irmãos, que muitas vezes alguém que chama a gente para pregar fora, a gente fala assim: pastor, o senhor me chamou em cima da hora. Não, mas o obreiro tem que estar preparado. Isso não é desculpa, irmão. E aí, quando assume, vai falar o que não tem na Bíblia Sagrada, vai dizer, ou então vai ficar cozinhando galo, né? Ou então vai falar da galinha que não sei o que foi não sei para onde, que andou não sei para onde, vai ali amassando barro para passar a hora. Irmão, é coisa séria. A Bíblia Sagrada é para ser lida, mas você tem que se preparar, tá? Então, a arte de preparar, ou seja, não tem como eu ensinar se eu não me preparo. Agora, para eu me preparar, eu preciso escutar, ou então eu preciso ler de alguém que ensinou. Olha que coisa, nós estamos aqui, irmãos, lendo algo de alguém que ensinou, está o ensino aqui, e nós estamos nos preparando para ensinar. Por isso que está ligado uma coisa com a outra, tá? A preparação e o ensino estão interligados entre si. A preparação ocorre por intermédio do ensino, e ensinamos melhor quando estamos bem preparados, tá? Bem preparados. A aquisição do conhecimento, a elaboração do conhecimento e a aplicação do conhecimento nos conduzem à eficácia na preparação das capacidades mentais. Eu coloquei o nome aqui Raquel aqui porque eu queria fazer questão de falar nesse momento aqui sobre essa situação aqui. Quando eu estava lá no Penorte, eu era líder de mocidade, ainda não era casado com a minha amada, minha querida, digna esposa. Eu era o líder dos jovens nessa época, e eu fui colocado, irmãos, pela primeira vez, não na Igreja Batista, eu dava aula também, mas nessa igreja lá no Penorte, o pastor Salatiel me colocou como professor da escola dominical da classe dos jovens, e junto comigo tinha o irmão Osael, já dorme no Senhor. Irmãos, e nós começamos a dar aula ali, e tinha uma jovem lá, essa jovem aqui, ó, que eu coloquei o nome, Raquel, o nome dela. Irmão, ela era terrível. Ela lia a lição, irmão, ela comia a lição. E ela vinha, irmãos, ela já vinha com as perguntas. E eu estava praticamente iniciando ali para ministrar a aula da escola dominical, em um outro local, né, que era a Assembleia de Deus. Irmão, e ela fazia pergunta mesmo para deixar a gente até mesmo, eu sei que não era para deixar a gente desconcertado. E aí, o que o Osael fez, irmão? Foi lá e comprou um livro de apoio. Essas lições da escola dominical, todas têm o livro de apoio, e aí os professores podem comprar esse livro de apoio. E ele comprou e chegou para mim e falou assim: Célio, aqui ó, comprei o livro de apoio, quando eu for dar aula, eu leio
eu vou ler porque na lição não tem, o assunto está resumido, no livro está completo, praticamente, tem muito mais assunto. Aí olha, quando eu for dar aula, eu fico com o livro, tá? E quando você for dar aula, você fica com o livro. Nós vamos colocar a Raquel no lugar dela. Aí bora, irmão. Se a Raquel, não sei se ela está, não sei onde é que ela está, quem sabe ela tá, vai ver esse vídeo no YouTube. Raquel, eu te dou graças a Deus por você fazer aquilo ali, porque foi através disso que eu comecei a ler a lição, a não ficar assim, hoje é sábado, sábado 11 horas da noite, meu. Aí você, amanhã tem escola dominical, aí eu vou ler aqui, aí dá uma lida aqui, começa a dormir e tal. Aí no outro dia, irmão, vai lá, falar bobagem na frente, não tem estrutura nenhuma, ninguém aprende nada, né? Então eu dou graças a Deus por ter uma Raquel ali, por ter estado uma Raquel ali naquela sala de aula, irmão, porque foi o incentivo que eu tive para poder aprender a dar aula, a comer a Bíblia Sagrada, mas também ler a lição para não ficar falando bobagem, tá? A gente vê aqui, irmãos, e eu quero usar o exemplo aqui, e isso é um elogio, elogio a gente tem que elogiar mesmo, e a gente elogia em público, para chamar atenção a gente chama atenção em particular, né? Mas a Fernanda é um exemplo disso. Quantas perguntas a Fernanda já fez aqui, né? E perguntas, irmãos, que você precisa estar estruturado, mas é isso mesmo, porque, irmãos, nós não estamos pagando R$38 aí de um livro fica bonito lá na minha prateleira, né? Olha, hermenêutica, epístolas e tal, nossa, minha estante agora está bonita. Não, irmão, sabe o que é que tem que estar bonito? É o teu coração que tem que estar bonito com o ensino do Espírito Santo, né? Então é para isso que serve, tá? Então vamos lá. A preparação e o ensino, né, estão interligados aqui. Ocorre por intermédio do ensino e ensinamos melhor quando estamos preparados. Esse aqui eu já li tudo. Vamos lá, vamos passar aqui. O ensino através da Bíblia. Quando se trata da educação cristã, o ensino se dá por meio da palavra de Deus. Preste atenção numa coisa aqui, irmão. Tudo que eu ensinar tem que passar por isso aqui, ó, pela Bíblia Sagrada. Tem que atravessar ela. Se o que eu ensino bate na Bíblia e volta, a Bíblia não me dá margem para isso aí, eu tenho que rejeitar. Eu não posso falar isso, e eu tenho que ter essa consciência. E o Espírito Santo, irmão, ele fala isso para nós, se nós temos essa intimidade com ele, tá? Então a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de fé, é a nossa regra de fé, tá? Então aqui diz que o ensino se dá por meio da Bíblia Sagrada, que possui preceitos que são a base na educação e na formação dos valores morais e espirituais e dos conceitos do certo e do errado. Preste atenção numa coisa aqui. No Penorte, foi no setor aí Ceilândia, eu pastoreava a igreja, e um dia, num culto de ensino, eu peguei e falei assim: irmão, preste atenção numa coisa aqui. Irmão, eu, no meio do estudo, assim, falando sobre furtar, que furtar não é simplesmente um carro, uma Bíblia, né, uma coisa grande, não. Às vezes a gente furta coisa pequena. Aí eu falei assim: quer ver um exemplo aqui? Tomara que não tenha ninguém aqui nesse nosso meio fazendo isso, mas tudo bem. Aí eu falei assim: irmãos, quer ver um exemplo aqui? Você entra num restaurante, você pega o teu prato, vai colocando ali, né, a carne,
o arroz, o feijão, né? Primeiro coloca o arroz, o feijão, e depois vem com a carne, uma azeitona, alguma coisa ali, e aí você caminha, a batatinha, né? Batatinha, irmão, é terrível isso aí. Batatinha tem, parece que tem alguma coisa nela que vicia as pessoas, né? Então, aí antes de chegar, tem aquela fila lá, antes de chegar na balança, irmão, você já vai pegando a batatinha e comendo. Eu falando lá no estudo, viu? Eu tô falando, é pro estudo, tá, irmão? É lá, não foi no estudo, tá? Você pega uma azeitona e come. Aí eu falei, irmão, isso aí é furto. Você está furtando. E deixa eu falar uma coisa, vamos dizer que 200 pessoas entrem naquele restaurante. Se todas as 200 pessoas fizer o que você está fazendo, o que vai acontecer com o dono? Ele vai ter um prejuízo enorme, simplesmente porque a pessoa pensou em pegar ali uma batatinha que ele não pagou ainda. Pastor, mas eu ainda não paguei. Mas alguém chegou na tua mesa e colocou ali aquele valor que você vai pagar, então já é teu aquilo ali, mas antes disso, não é teu não. Aí tá, passou-se, foi na mesma semana, eu creio que foi no domingo, foi no culto de doutrina, lá parece que era na quarta-feira, culto de doutrina. No domingo, um jovem teve a oportunidade, um jovem da equipe de louvor, teve a oportunidade, e ele falou assim: irmãos, essa semana, eu estava lá no restaurante, e eu peguei o meu prato de comida e fui pesar, e quando eu fui pegar assim, uma batatinha ali para comer, eu lembrei da palavra que o pastor falou no culto de doutrina, e eu pus na mesma hora, e paguei a minha comida, e eu comi depois que eu paguei. Aí eu falei assim, olha, irmão, às vezes a gente pensa que isso é bobagem, mas olha o que é um ensino, numa quarta-feira, influenciando na vida da pessoa. Quantas pessoas, irmão, através disso, vai devolver aquele pão que passou a mais, aquele troco que passou a mais, que você vai dizer assim, não, a empresa de ônibus é rica, isso aí não vai fazer falta não, né? Foi Deus, irmão, estava precisando desse troco. Isso é ladrão, não tem outra palavra não, irmão. Então cuidado com isso, tá, irmãos? A igreja proporciona através dos seus múltiplos ministérios um crescimento e uma sólida educação, tendo como fonte primária a palavra de Deus. A educação sempre teve um papel importante na Bíblia. Agora, é isso que eu estou falando, irmão. O que tem a ver a Bíblia Sagrada, né? O que tem a ver o ensino da Bíblia Sagrada com a batatinha? Tem. Você descobriu que isso é furto. E furto, a Bíblia condena o que é furto, tá? Então, olha como é que uma coisa vai ligando a outra, tá? Observamos, ainda sobre o ensino através da Bíblia, observamos sua relevância, o ensino bíblico, né, da Bíblia Sagrada, desde a época do chamado do povo de Deus, no Antigo Testamento. Lá, né, no Antigo Testamento, o ensino naquela época era transmitido oralmente, passado de geração a geração. Quem eram os professores, irmãos, lá nos tempos bíblicos? Alguém chuta aí? Quem eram os professores nos tempos bíblicos, lá atrás? Os pais. Não tinham professores. Sabia disso? Não tinha. Sabe quem é que ensinava o filho? O pai, se ele trabalhava na roça, né, na lavoura, ele levava o filho para a lavoura. E no caminho que ele estava indo para a lavoura, ele ia pregando a palavra de Deus, ensinando o filho dele. Olha, meu filho, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso outro, e o tempo todo era desse jeito. A filha, irmãos, ficava em casa, aprendendo as coisas de casa, e a mãe ensinando ela dentro de casa também.
Então os primeiros professores, irmãos, e não acabou, vai até Jesus voltar. Os primeiros professores sempre serão os pais. Quando eu prego, eu não deixo de estar ensinando, tá? Mas hoje nós pegamos essa questão de pregar, né, como ter uma eloquência, né, resumir as coisas. Por exemplo, aqui numa pregação à noite aqui, não tem como eu ouvir você. Você acabou de fazer uma pergunta para mim. Numa pregação não tem como eu te ouvir. Não tem, porque geralmente tem um tempo resumido. Então a pregação é justamente aquilo que é enfático, direto e por aí vai. Mas o ensino não. O ensino ele tem essa característica da pessoa sentar para aprender. Você senta na frente da pessoa. Jesus, irmãos, quando ele se levanta ali e diz assim: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. É muito diferente de ele entrar dentro de uma casa e uma daquelas moças ali que estava dentro daquela casa sentar na frente dele e ele contando e falando algumas coisas ali, dando ensinamentos ali. É muito diferente. Então a diferença é basicamente isso. Eu posso pregar ensinando e eu posso ensinar pregando também, só que resume-se uma coisa, tem essa diferença nesse ponto, né? Então a pregação é justamente isso, é uma coisa mais enfática e direta também. O ensino não. O ensino você tem que ter tempo, a pessoa pode responder, você pode perguntar. O ensino é mais ou menos, e tem essa questão. A pregação também ela chama, ela choca a pessoa. O ensino faz a pessoa refletir, pensar, né? E por aí vai. Então, mas pregação e ensino estão muito ligados, andam de mãos dadas, né? Jesus ele pregava, Jesus ensinava também, tá? Então, no Antigo Testamento, então, irmãos, o ensino no Antigo Testamento era passado oralmente, ou seja, através da boca. Não tinha livros, como hoje nós temos na escola dominical, como você tem, até a própria Bíblia mesmo, não tinha naquela época. Então era de boca a boca, e deveria ser passado para todos os seus parentes, tá? Deuteronômio, aí nós temos aí dois textos, irmãos, interessante. Deuteronômio capítulo 6, vamos lá para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, olha o que diz esse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 9, vou ler aqui, diz assim: esse aqui, irmãos, é chamado de o Shema Israel. O que é o Shema Israel? É justamente isso, ouve Israel. E preste atenção, o judeu até hoje, ele recita esse trecho aqui, ele recita todos os dias. Alguém vai dizer, é um tipo de oração? É um tipo de oração que eles fazem, tá? O Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas, olha aqui o que deveria ser feito, como que era o ensino do pai para com o filho, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Essa palavra aqui, intimarás, está na versão corrigida, mas nas outras versões está inculcarás, que eu falei no módulo passado. Essa palavra inculcar, irmãos, no Antigo Testamento, tem esse sentido de gravar, imprimir algo no espírito de alguém, né? Repetir seguidamente alguma coisa, algo, a alguém, recomendar, apregoando as boas qualidades de alguma pessoa e também apregoar. Irmãos, no hebraico é lamad, né? Essa palavra inculcar, e alguns falam que essa palavra inculcar também tem um sentido de abrir a terra e colocar a semente lá dentro. E foi aquilo que eu falei, se eu não me engano, nas lições passadas, na aula passada, que inculcar tinha esse sentido mesmo, de abrir a cabeça da pessoa, colocar a palavra lá para que ela viesse a germinar e frutificar. Então essa é a palavra que é inculcar. O pai deveria fazer isso na mente do seu filho, tá? No Antigo Testamento acontecia isso aí. No Novo Testamento, aí, irmãos, nós temos Jesus, não tratando na questão de pai para com filhos, mas na questão dos discípulos. Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, é a grande comissão. E lá, quando Jesus manda, diz que eles deveriam ir e ensinar também todas as nações, ensinar. Então Jesus, irmãos, ele dá essa ordem de ensinar, porque Jesus, ele é o mestre por excelência. E nós temos, irmãos, o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É justamente isso, esse ensino. Jesus chega ali em um monte e começa a ensinar aquelas pessoas. E ali no Sermão do Monte, irmão, ele vai trazer coisas do nosso cotidiano. Ele não traz coisas aqui que os discípulos ficariam pensando: o que é isso? Explica para nós, Jesus. Não, ele não precisou, porque ali ele vai falar sobre o sal, ele vai falar sobre a luz, ele vai falar sobre o divórcio, ele vai falar de muitas coisas do nosso cotidiano. Então Jesus, irmãos, ele nos dá esse exemplo de ensinar, mas ele manda que os seus discípulos também ensinem. Então não é uma opção, ensinar é uma ordenança de Deus, tá? É uma ordenança de Deus. O ensino como um ministério na igreja. Segundo Timothy Carrick, né, ele é um pastor bastante famoso nos Estados Unidos. A educação abrange 3 dos 8 principais ministérios da igreja. Os outros são a comunhão, a oração, o serviço, a proclamação do evangelho e o testemunho. E esses 3 aqui, o ensino contínuo do corpo de Cristo, o discipulado e o treinamento de novos crentes irmãos, esses 3 aqui estão unidos na questão de educação, tá? O ensino contínuo do corpo de Cristo, o que é? É isso que acontece aqui na terça-feira, o culto de doutrina, o culto de ensino. Outro tipo de ensino que tem na igreja também é a escola bíblica dominical, tá? Que é uma faculdade de ensino, é um centro de ensino, tá? Então esse ensino contínuo está dizendo isso aí. Não tem tempo para terminar isso aí, irmãos. O culto de doutrina vai acabar quando nós formos arrebatados. A escola dominical também, ainda que muitas igrejas aí estão encerrando a escola dominical, mas, irmãos, na Assembleia de Deus, a escola dominical é algo que tem que permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. O discipulado, irmãos, é o ensino para o novo crente. E preste atenção, irmãos, é um dos maiores ensinos que deve ter na igreja, porque se não tiver um bom discipulado para uma pessoa que está chegando lá de fora, e ele não se enraizar
ele vai se desviar na primeira oportunidade. Eu sempre digo para os irmãos, quando uma pessoa entra por essas portas, senta nesse banco aqui, e no momento do apelo, quando pergunta se alguém quer aceitar Jesus como Salvador, ele levanta suas mãos e vem à frente, e quando ele sai por essas portas aqui, irmãos, ele vai encontrar já algumas coisas para fazer ele voltar a ser o que ele era. O primeiro de todos é o diabo, que vai soprar no ouvido dele. E agora? E a tua cerveja? E os teus amigos? E o teu futebol? Vai ficar citando isso aí, porque parece que crente não pode fazer nada, né? E as pessoas sabem disso aí fora. E aí, quando chega em casa, a família dele, quando ele fala assim, ó, agora eu sou crente, pronto, irmão, a família se torna inimiga dele. Por isso, irmãos, que precisa-se de um bom discipulado. O certo é quando uma pessoa aceitar a Jesus como Salvador, já pegar o nome dessa pessoa e já na segunda-feira já fazer uma visita para essa pessoa, porque pode ter certeza absoluta, muitos já pensaram em desistir até segunda-feira, e se começar um discipulado mais cedo, essa pessoa vai se firmar na igreja, porque vai abrir a mente dessa pessoa e vai falar, olha, agora você é servo de Deus, Jesus vai estar do teu lado, vai te dar força, a obra que ele começou na sua vida, ele vai aperfeiçoar, e por aí vai, e a pessoa vai se sentir acolhida, e também com uma, pastor mesmo falou no domingo, né, comprou uma caixa de Bíblia, né, e isso aí também é uma estratégia, irmãos, também é uma estratégia que a igreja pode usar. Aceitou a Jesus como Salvador, dá uma Bíblia para essa pessoa, dá um livreto para essa pessoa. Isso aí são estratégias que podem ser usadas. Sim, irmã, Sandra Nilson. Não tem como você dar uma picanha para uma criança que acabou de nascer. Você vai matar essa criança, né? Primeiro é o leitinho. Aí quando ele crescer, irmão, comida sólida, né? Não é abóbora não, irmão, picanha mesmo, tá? O treinamento dos novos crentes, aqui também está englobado no discipulado, tá bom? Vamos correr aqui. A Bíblia Sagrada, irmãos, é a fonte primária, não só do conteúdo, mas de toda a filosofia de ensino, do ensino da educação cristã. No Salmo 119, irmãos, nós podemos ver essa singularidade da palavra de Deus. Irmãos, todo o Salmo 119, talvez você, quem já leu o Salmo 119 todo? Se você leu, você percebeu que todos os versículos falam alguma coisa da palavra de Deus, menos o versículo 90, 122 e 132, mas todos os outros versículos estão dizendo preceitos, lei, escrituras, e por aí vai. Todos os versículos estão dando ênfase, porque, irmãos, é a palavra de Deus, que é tudo para o crente. A palavra de Deus é tudo para o crente, e a palavra de Deus não pode ser deixada de lado, né? Então, com exceção desses versículos aqui, todos os versículos mencionam um termo designativo da palavra de Deus. O ensino como ministério da igreja. Paulo mostra a Timóteo a importância da palavra de Deus na vida cristã. Olha o que ele diz aí, né, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 16, olha esse versículo, irmãos. Tu, porém, permanece, não volta atrás. Tu, porém, permanece em quê? Naquilo que você aprendeu. Você já aprendeu, não tem desculpa, Timóteo, tá? Tu permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, ou seja, tomou ciência, foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E ele não estava falando aqui que não era de Paulo, não. Outras pessoas ensinaram ele, tá? Quem foi? A avó dele,
e a mãe dele pregaram para ele, tá? E sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes, não é quando ele era jovem, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem, olha o que faz a palavra, tornar sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, toda a escritura, presta atenção aqui, essa toda a escritura que Paulo está falando aqui, é o Antigo ou o Novo Testamento? Diretamente, ele estava falando de qual escritura? Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Então, diretamente, ele estava falando do Antigo Testamento, mas ele também estava falando da escritura que viria a ser inspirada também. E ele vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Isso tudo a Bíblia tem essa característica. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige para a educação na justiça, a fim de que, qual é o resultado? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, olha o que é a palavra de Deus. Não temos desculpa, irmãos, para não gostar da palavra de Deus. Não temos desculpa para não ler a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler as Escrituras, tá? Isso depende de muita coisa na minha vida. O ensino e a prática cristã. A educação não está alheia à prática cristã, mas como já frisamos, faz parte dos ministérios primordiais da igreja e exige o máximo cuidado na concepção, no planejamento, na formação dos educadores, na infraestrutura e na execução. Segundo Berthold, grande parte do processo educativo acontece informalmente fora das escolas, colégios e universidades. E aqui, irmãos, mostra essa comunhão que a igreja tem. Por isso, irmãos, todos os professores da escola dominical, ou aquele que ensina, tem que primar por isso. O que eu estou fazendo em relação àquele que eu estou ensinando? Está tendo algum resultado? E a gente escuta, irmãos, crianças, chegando em casa e falando, olha, eu escutei na escola dominical isso. A Heloísa, a nossa netinha, ela, lá quando nós fomos para Maceió, aí o nosso cunhado lá pegou e falou um negócio com ela assim, e aí ela perguntou assim, você gosta disso? Aí ele falou assim, eu adoro. Aí ele, a gente adora é a Deus. E ele não é crente não, irmão, ele é um rico lá, e aí ele, olha Eliette, ela me chamou a atenção aqui, olha, ela falou, a gente tem que adorar é a Deus, e ela escutou isso aonde? Através da professora dela, professora dentro de casa. Então, irmãos, a gente pensa que criança não capta as coisas, capta sim, tá? E elas vão refletir isso fora, mas não são só as crianças não, tem que ser adolescente, tem que ser os jovens, tá? Tem que ser os irmãos, as irmãs também. Então tem a característica, essa comunhão que nós temos, esse ensino. Ele não é, irmão, preste atenção numa coisa, o que nós ensinamos aqui na escola dominical, não é para ser refletido aqui dentro da igreja não, é para ser refletido lá fora. Eu tenho que dar o exemplo lá fora. Aqui dentro, irmão, todo mundo é crente, mas você vai mostrar que você é sal, que você é luz, é lá fora. Olha como que é importante o ensino da palavra de Deus. Os meios, ainda sobre o ensino e a prática cristã, os meios de comunicar também têm um papel na formação das crenças, valores e atitudes do ser humano. Isso se verifica nas comunidades locais e na sociedade. Todas as influências educativas podem ser tanto para o bem como para o mal.
Irmão, tem muita coisa boa que se ensina lá no colégio, muita coisa boa, mas infelizmente também existe muita coisa má, e isso a igreja tem que fazer essa diferença, tá? Não devemos defender um papel exclusivo da educação por parte das escolas e professores cristãos ou não. Ou seja, irmão, não se pode abrir e dizendo quem tem que educar é a escola secular. A igreja está aqui para um fim, e não é simplesmente, como disse aqui, né, a irmã Fernanda, não é simplesmente pregar. Olha, receba o poder, receba isso, receba aquilo, não é e tal, não, é se assentar, ler a Bíblia Sagrada, explicar a Bíblia Sagrada, trazê-la para nossas vidas, para que nós reflitamos isso do lado de fora. Isso é a educação cristã, tá? A educação sob o ponto de vista bíblico. A Bíblia, irmãos, dá bastante ênfase à educação, de ponta a ponta, tá? A expressão ensinar é ressaltada nas Escrituras de maneira consistente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você vai encontrar muita coisa mesmo sobre ensinar, tanto no Antigo como no Novo. Isso nos faz ver a importância e o valor do ensino sistemático da Palavra de Deus, que eu vou falar um pouco mais a seguida sobre esse ensino sistemático. A ênfase bíblica do ensino. A Palavra de Deus no Antigo Testamento traz duas definições sobre ensinar. No hebraico, Yassa e Iara. Yassa significa lá disciplinar, corrigir, tá? Instruir, tá? Provérbios 31, versículo 1, diz lá sobre o escritor dos provérbios. Lá diz assim, que a profecia que lhe ensinou sua mãe, tá? Então ali, esse ensinar ali é Yassa. Iara aparece 40 vezes como ensinar, e traz aí, né, também significa guiar, ensinar, instruir. No Novo Testamento nós temos duas palavras aqui sobre a questão de instruir, de ensinar. Catequel, da onde vem a palavra catecismo, tá? Essa palavra catecismo não é católica não, tá? É uma palavra do grego que significa ensinar, ensino. Catecismo é ensino, tá? Nós temos aí, né, em 1 Coríntios 14, 19, e em Gálatas 6, versículo 6, essa palavra catequel. E a outra palavra é paideu, que é traduzido como educar, treinar. Nós temos lá em Atos 22 e Tito, capítulo 2, versículo 12. E da onde vem a palavra pedagogo? É dessa palavra aqui, ó, paideu, tá? Da onde vem a palavra pedagogo? Porque a palavra pedagogo justamente começa com essa palavra pai, da onde vem essa junção aí de paideu, né? Vamos aí. A construção da educação na Bíblia. Ainda Carey, Timothy Carey, ele mostra que as Escrituras reconhecem dois estilos de construção de educação: a informação e a formação por um modelo reproduzido, que é aquilo que nós falamos agora mesmo sobre inculcar, e a descoberta e a fé através da crítica e da avaliação. Irmãos, nós concluímos com isso aqui, como disse um certo pastor, que o problema, irmãos, não está na água do poço. A Bíblia, irmãos, ela é comparada a essa água lá do fundo do poço, que nunca seca. O problema, sabe o que é? É que a corda é curta e o caneco é pequeno. A corda não tem como chegar até lá no fundo. E quando você puxa, irmãos, você puxa pouco, porque o caneco é pequeno. Irmãos, a palavra de Deus, ela é infinita em instruções para a nossa vida. Não tem desculpa. Todos os dias que você lê a palavra de Deus, ela tem algo para ensinar e para fazer você
ensinar uma outra pessoa também, tá? Então é o que quero que fala aqui. A importância da educação cristã. A educação cristã transmite princípios divinos e valores morais e espirituais, e estimula também, irmãos, a buscar o caráter de Cristo como modelo. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, diz assim: e ele mesmo, quem? Se você ler os versículos anteriores, está falando de Jesus Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, ensino contrário, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, a educação cristã estimula ao crente, ao estudante da Bíblia, a buscar o caráter de Cristo como modelo para a sua vida. Aqui vai dizer, foi ele quem deu, e o texto vai mostrar a razão por que ele dá essas pessoas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu pergunto, irmão, aperfeiçoar santo é fácil? Não, de maneira nenhuma, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque quem aperfeiçoa não é aquele que está ensinando, mas é aquele que está ali naquela pessoa, e saindo da boca daquela pessoa a palavra do Espírito Santo. É esse que aperfeiçoa. Irmão, aperfeiçoar santo, essa palavra é tão forte. A pessoa já é santa, mas você tem essa incumbência, aperfeiçoar esse santo, e só através da palavra de Deus é que nós conseguimos fazer isso, tá? Vamos lá, o estudo sistemático da Bíblia. Irmãos, isso aqui já foi falado. O que é o ensino sistemático? É um ensino que você pega um assunto e você liga com outros assuntos. Preste atenção, eu ler a Bíblia todos os dias, pulando, e hoje eu leio aqui, hoje eu leio ali, irmão, é válido, tá? Mas preste atenção, se você fizer isso, mas você buscar um ensino sistemático da Bíblia Sagrada, você vai aprender muito mais. Quando você fala sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, automaticamente você vai ter que falar sobre antropologia, e isso é o ensino sistemático, e isso tudo está dentro da palavra de Deus, tá? Então o ensino sistemático é justamente isto: distribuir o aprendizado em disciplinas organizadas em temas e subtemas. A necessidade do ensino bíblico hoje. Por que tem essa necessidade? Primeiro, por causa da inversão dos valores. Hoje, o certo é o errado e o errado é o certo. Eu não sei se eu falei para os irmãos aqui, mas um dia uma irmã, isso faz muito tempo atrás, viu, irmãos? Hoje eu nem sei como é que a gente pode agir no dia que nós estamos vivendo, mas uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu não sei o que eu faço mais com meu filho está assim e tal. Eu falei: irmã, pega uma vara, unge ela e usa ela. Irmãos, o menino foi para o colégio e a professora falou: que marca essa aí no seu braço? Foi minha mãe que me bateu. Chamou a mãe.
Quando a mãe chegou lá, perguntou: a senhora bateu no seu filho? O pastor da minha igreja mandou eu bater. Aí o meu copastor estava trabalhando, eu estava trabalhando, aí o meu copastor me ligou: pastor, a irmã fulano de tal falou que a professora quer conversar com o pastor da igreja. Aí eu falei com ele: você pode ir lá e conversar lá, e explicar a situação? Aí ele: posso ir lá, pastor? Vou lá. Foi lá e resolveu a situação. Irmão, eu cheguei na irmã, falei: irmã, pelo amor de Deus, não faça isso não, irmã. A irmã tem que bater, mas tem que exercer a sua autoridade. Não é o pastor que está espancando a criança não, ou o adolescente não. Eu dei um conselho para a irmã, mas espancar é uma outra situação. E por isso que eu estou falando, hoje fazer isso, eu não sei, hoje, novembro de 2024, eu não sei nem como um pastor que está na frente de igreja, pastor Johnny, vai aconselhar, porque, irmãos, os próprios filhos estão denunciando no conselho tutelar, o pai ou a mãe. Mas preste atenção numa coisa, irmão: no dia em que o filho usar drogas, ir para o mundo, se tornar um viciado, o conselho tutelar não vai na sua casa, o conselho tutelar não vai atrás dessa criança, não vai atrás desse adolescente. Então, irmãos, o pai, a mãe tem que exercer o seu papel. Quem manda dentro da casa não é conselho tutelar. Quem manda dentro da tua casa é o pai, é a mãe. Tá? Então, só essa situação aqui para os irmãos verem como que é essa inversão de valores que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. Está acontecendo essa inversão, irmãos, e hoje ainda mais. Então, é por isso que a igreja está aqui, para poder ensinar, e quem vai ser esse canal é você, tá? Outra coisa, outro problema também, né? Por que há a necessidade desse ensino bíblico? Por causa dos exemplos familiares, e aquilo que eu falei, o exemplo familiar, irmão, diz tudo, diz tudo. O teu filho vai fazer o que você faz, a tendência é essa, fazer o que você faz. Tá? Se você fizer uma coisa boa, irmãos, a tendência é fazer boa. Se você dá exemplo, ele vai dar exemplo também. Agora, se você fizer coisa ruim, irmãos, não só exemplo em questão de ensinamento, o problema é que hoje a sociedade está terceirizando, né? Na verdade, está terceirizando. Quando não consegue resolver em casa, manda para o colégio também não resolve, não vai resolver. Manda para a escola dominical, manda para a igreja. O pastor. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar. Cuida dos filhos, cuida do ensinamento dos seus filhos, dos seus parentes. Exatamente. Não pode ser terceirizado, a igreja só ensina. Exatamente, né? Infelizmente. O lar, a primeira escola, a família, irmãos, é um laboratório da vida, tá? A Bíblia tem que ser o nosso manual de instrução, né, e formação dentro de casa também, tá? O exemplo de vida dos pais mostra tudo. Vou mostrar aqui no final, aqui, daqui a pouco, um vídeo sobre isso aí, tá? Sobre essa questão do exemplo de vida dos pais. Eu também estou lembrando aqui de uma ilustração, né? Diz que o pai, irmãos, estava vivendo ali na casa do filho, e ele tinha os filhos ali, aquele homem, né? E o pai dele, já um senhor idoso, e ele tinha um problema que tremia, né? Tremia as mãos. E na hora da comida, que colocava ele na mesa, quando o pai pegava lá a colher, ele balançava, e todas as vezes derrubava a colher, derrubava ali o prato. Teve uma vez, aí chegou a um ponto que um dia ele derrubou um prato, quebrou tudo. Aí o que o homem fez? Foi lá e comprou um prato de madeira e uma colher de madeira. Colocou o pai sentado no chão, e o pai chorando lá, ele comia, tentava comer, colocando alguma coisa. E aquele homem, né, que fez aquilo ali, um dia estava lá
Ele escutou um negócio batendo lá assim. Aí ele foi lá fora. Aí quando ele chegou lá, era o filho dele. Aí o que está fazendo, menino? O menino estava com uma faquinha e pegando um pedaço de madeira e batendo lá. Aí o que você está fazendo, menino? Não, pai, estou fazendo aqui uma colher de madeira. Para quê, meu filho? Não, pai, porque o senhor também um dia vai envelhecer. E o senhor um dia vai morar comigo. Aí eu já estou preparando a colher de madeira do senhor. Na próxima comida, irmãos, o homem estava sentado na mesa, os filhos sentados do lado, pegando a comida e pondo na boca do pai dele, simplesmente por causa de uma coisa que ele não estava enxergando e não estava vendo. Então, irmãos, o exemplo é tudo, irmãos. O exemplo é tudo, né? Vamos aí. A importância do culto doméstico, irmãos. Principalmente para as crianças, o culto doméstico, irmãos, é algo que vai despertar a criança. No culto doméstico, você dá a oportunidade para a criança trazer uma palavra, escolher um hino, né? Explicar alguma coisa, ou o pai explica, a mãe explica. O culto doméstico, irmãos, não tem que ser aquele culto de meia hora não, 5 minutos de culto doméstico, pode ser, e principalmente na questão para desinibir filhos, o culto doméstico é uma das coisas melhores de se fazer. Então o culto doméstico tem que ser feito nos lares, tá? A importância do culto doméstico: levar os filhos a descobrir os conceitos, né? A Bíblia vai dizer: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E o lar, irmãos, ele é uma pequena igreja. O culto já começa lá dentro da sua casa, mas ele vem aqui para dentro da igreja também, e muitas vezes o reflexo do que acontece dentro da igreja é o que está acontecendo dentro da sua casa também, tá? Então o culto doméstico é muito importante e é uma agência de ensino também. A relevância da escola dominical no contexto da educação cristã. Irmãos, a escola dominical, ela não substitui a família, como o pastor disse aqui, ó. Esse negócio de terceirizar, vamos dispensar. Eu não vejo a hora de chegar no culto para a tia levar as crianças lá para cima, porque eu não aguento mais esse menino. Tem alguma coisa errada aí, tá? Então a escola dominical não substitui a família, mas torna-se uma extensão do lar. Não é um departamento. A escola dominical não é um departamento, irmãos. Nós departamentalizamos a escola dominical, mas a escola dominical, ela é uma extensão da igreja, ela é um braço da igreja. O culto de ensino aqui na terça-feira é uma extensão, né? É uma área de ensino. A escola dominical também é uma área de ensino. Quando você coloca como departamento, vamos mudar, não, é só falando. Quando se coloca em departamento, as pessoas, não, esse departamento aí eu nem mexo nele não, eu não quero participar desse departamento não, sendo que isso aí é da igreja também. A escola dominical, ela é da igreja, tá? Enquanto ensina, cumpre o papel da grande comissão que lhe foi outorgada, de evangelizar o mundo. É para isso também que serve a escola dominical. Veja esse vídeo aqui, irmãos. Alguns já viram esse vídeo, né? Eu estou passando para os irmãos. É forte em algumas coisas aqui, mas a criança fumando. Crianças veem, crianças fazem.
Isso aqui é um tapa na cara da gente, de muitos pais, infelizmente, né? Porque vai refletir isso com toda certeza. O que é educação social? A educação social, a escola bíblica dominical e a educação social, é o último ponto aqui. O que é educação social? A educação social é compreendida a partir das seguintes situações. Quando é dirigida prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade do sujeito, né? Mostra como se comportar, a igreja, como ela deve se comportar. Nós temos o caso aqui na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 6, o caso das viúvas helenistas, né? Ou seja, os judeus que não eram puro sangue. Aquelas viúvas ali, irmãos, elas estavam sendo desprezadas, mas a igreja parou para poder ajudar aquelas viúvas, né? Então a educação social está nisso aí também. Eu tenho que ensinar a criança, eu tenho que ensinar os irmãos, eu tenho que ensinar os adolescentes, os jovens, que nós precisamos fazer essas coisas, tá? Quando é destinada de forma privilegiada aos grupos em situação de conflito ou risco social. Aí nós temos um texto na Bíblia Sagrada também, 1 Coríntios capítulo 16, que fala sobre a coleta que foi feita ali para os irmãos que estavam necessitados em uma outra cidade. Paulo fazendo isso aí. E também quando esta tem lugar em contextos ou por meio de educação não formal. Então, irmãos, a escola está lá, mas a igreja, ela está aqui para ensinar o que é a verdade. E nós não podemos, a escola tem que fazer isso aí. Nós vamos falar sobre a questão da desestruturação aqui, ó, do ensino, né? Mas o que realmente queremos dizer quando nos referimos à educação social? A educação social trata da preparação do indivíduo para o exercício da sua cidadania. E é isso, a igreja tem essa incumbência, irmão, de fazer com que a pessoa se prepare e exerça a sua cidadania, tá? Desafios do mundo contemporâneo. Primeiro, qual é o primeiro desafio? A desestrutura da família, tá? A família vem perdendo o seu papel de agente educador. Atrás disso aqui, irmãos, nós não temos como correr. Quem é que está por trás disso aqui? O diabo, tá? O diabo. Fazer com que a família não exerça a sua função. O segundo problema aí, o segundo desafio é o fracasso da escola. Antigamente, irmãos, a escola era tido como um dos melhores lugares para se estruturar uma criança, estruturar um adolescente, estruturar um jovem. Hoje não, infelizmente não, tá? Uma grande parcela aí, irmãos, a criança infelizmente, volta pior para dentro da sua casa. E infelizmente a indiferença da igreja. A igreja ainda é a única instituição capaz de mudar essa realidade. É a grande esperança para a sociedade que vive em crise. Esta, porém, tornou-se alheia à realidade do mundo contemporâneo, né? Jesus, ele usou aqui o exemplo do sal. Mas pega aqui um sal que tenha um saco bem forte mesmo, difícil de se rasgar, coloca esse sal do jeito que você comprou ele lá no supermercado, coloca ele dentro da panela, daquele jeito, não vai ter efeito nenhum. O sal, irmãos, ele só tem efeito quando ele está misturado, e nós temos que ter essa diferença, no mundo, tá? É para as pessoas do mundo. Nós só vamos salgar aquilo que está sem sabor, e a igreja tem essa função, tá? Eu falei aqui para o pastor, inclusive, essa semana, 2 semanas atrás aí, falando daquele evento que teve aqui, que o nosso irmão Fábio Mendes trouxe aqui para a igreja, né? Que foi ação global aqui na igreja. Irmãos, aquilo ali marca a igreja, mostra inclusive que a igreja não está aqui apenas para realizar os seus cultos, mas está aqui também para trabalhar pela sociedade, para salgar, tá?
E isso pode ser feito de vez em quando, a escola dominical pode fazer isso também, e fazer com que incentive as pessoas aí a mostrar, porque é um pensamento, irmão, inclusive foi o Fábio Mendes que falou, o Fábio que fez essa pergunta aqui: se essa igreja sair daqui, a sociedade vai sentir falta dessa igreja aqui? Ou vai dizer, ainda bem que saíram, por causa dos problemas, por causa que está aqui apenas para ocupar lugar? Ficamos sabendo aí de uma igreja, e eu passava em frente a essa igreja direto ali, né, onde o pastor da igreja começou a pedir carro, pedir isso dos irmãos, dizendo que Deus ia abençoar. Tinha 40 mil na conta da igreja, e ele foi lá no tesoureiro e falou: olha, passa esse valor aí que eu preciso comprar um negócio. Os irmãos chegaram no domingo, irmão, para cultuar, só estavam os bancos da igreja, o data show, tudo da igreja, mesa de som, tudo, tinha sumido da igreja, e o pastor, ninguém sabe onde está o cidadão mais. Aí eu pergunto, como que um ímpio do lado vai entrar? E infelizmente, irmãos, isso respinga inclusive na gente. É por isso que nós precisamos não só pregar, não só ensinar, mas nós precisamos também viver o que nós estamos pregando. O líder educador, como um agente de transformação social, quando o líder educador ele está exercendo mesmo esse papel, ele está colocando o homem, ele está fazendo a pessoa se sentir como homem mesmo. Homem aqui, irmão, sentido genérico, tá? E singularização também, tornar-se um exemplar único de homem. Socialização, tornar-se membro de uma comunidade. Olha o que Jesus, irmãos, vai falar aqui em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz aonde? Diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas obras e glorifiquem a igreja? Não, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Alcançando a pessoa integralmente, irmãos, aqui está falando que a pessoa é dividida em 4 partes aqui, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Nós temos que alcançar, e ele vai falar aí dos 4 tipos de inteligência: a inteligência física, né? A inteligência mental, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, né? E aí tem a definição, não vou ler aqui por causa do tempo, tá? Sob muitos aspectos, os esforços para desenvolver essas inteligências influenciarão profundamente na nossa capacidade de influenciar outras pessoas, ajudando a se desenvolver integralmente. Aí eu fiz aqui o mesmo design que está aí nos irmãos aí, esse desenho. Ou seja, o homem tem a sua parte de corpo, nós temos que incentivar para que ele viva, mas ele viva com inteligência, tá? Ele tem também a sua mente, e nós temos que incentivar que ele use também isso aí para poder aprender, mas aprender com inteligência. Ele tem o seu coração, e nós temos que incentivar para que ele use esse coração para amar, mas amar com inteligência. E ele tem o seu espírito, e o final de tudo é deixar um legado, tá? Nós temos que incentivar as pessoas a deixar um legado. Tem um certo texto na Bíblia Sagrada, se não me engano em 1 Crônica, agora não estou lembrando, mas diz que um daqueles reis ali morreu, e aí diz assim, ó, foi sem deixar saudade. Irmão, essa frase, eu estremeço diante dela. Será que você deixa saudade? Será que você deixa saudade? Na igreja, será que você deixa saudade por onde você passa? Aonde você trabalha, você deixa saudade? Eu estou falando num sentido espiritual, tá? Vamos aqui. É uma mudança de paradigma. Paradigma é o que, irmão? A representação de um padrão a ser seguido. Nós temos que mudar todo o paradigma.
E, para encerrar aqui, uma mudança de paradigma surge a partir do momento em que somos capazes de fazer uma análise de ação, reflexão, para rever, redimensionar, reler, refazer o caminho da ação. Também é necessário ter uma visão crítica e consciente das causas geradoras do problema que tem interferido no alcance das pessoas e na promoção de uma educação transformadora, tá? Então, mudança de paradigma, nós temos essa capacidade e nós só podemos mudar esses paradigmas através do ensino da palavra de Deus. E aí, encerro com essa palavra aqui: será que estamos transformando pessoas? Né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Na escola bíblica dominical, a gente estava batendo ensinamentos sobre provérbios e tal, os ensinamentos que cabem ali sobre provérbios. E eu acho muito interessante provérbios e tal, eu fui dar uma estudada, e quando eu chegar no meu serviço, eu fui dar uma conversa com os recrutas lá que a gente estava na discussão, e comecei a falar um pouco de provérbios, e eles perguntando, eu queria saber mais, eu falei que é um livro muito interessante na Bíblia, tem que ser estudado e tal, e fui falando um pouco. Aí quando foi agora, acho que 2 semanas atrás, veio um recruta e falou para mim que tinha começado a estudar provérbios, já tinha terminado, e estava começando a estudar a Bíblia mais profundo. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor e estava voltando por causa disso. Somente em citar provérbios e explicar alguma coisa, já teve um resultado, irmão. E um resultado para o reino de Deus. E isso é o que Deus quer fazer, tá? Com todos nós, irmãos, com todos nós, independente se é adolescente, Deus quer te usar, adolescente. Deus quer te usar lá no seu colégio, Deus quer te usar onde você estiver para fazer a diferença nessa última hora em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.